Senhoras e senhores, que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site e do YouTube da Câmara, pela TV Câmara, canal 17, da TV a cabo Tietê, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Tietê se reúne na noite de hoje, nesta audiência pública, com a finalidade de abrir espaço para que o Poder Executivo Municipal possa expor à população um relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior das receitas, despesas e demais dados referentes ao atendimento da saúde em nosso município. Essa audiência vem dar cumprimento ao estabelecido no artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar Federal número 141, de 13 de janeiro de 2012, bem como também a orientação técnica da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, que orienta a realização da audiência no âmbito das respectivas comissões em cada casa legislativa de cada ente da federação. Participam da audiência também os vereadores Manuel Modesto, vice-presidente da comissão, e Júnior Regonha, secretário da comissão, bem como também a representante do Poder Executivo Municipal, Raquel de Almeida Quan, chefe do Departamento de Saúde Especializada. Inicialmente, daria a palavra à senhora Raquel, que fará a exposição dos dados. Raquel, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença dos vereadores. Também está aqui comigo o Dr. Sérgio de Toledo, secretário de Saúde. E então eu vou passar a apresentação. Ok. Bom, só reforçando, então, o que o vereador Beto já disse, essa apresentação se refere às ações e serviços da saúde que foram realizados no período relacionado ao segundo quadrimestre desse ano, ou seja, aos meses de maio, junho, julho e agosto. Pode passar. Bom, primeiramente eu vou fazer uma exposição de como a Secretaria de Saúde, né, está organizada na questão da oferta de serviços. Quais são os serviços que ela coloca à disposição, então, do usuário SUS do nosso município, né? Hoje nós temos na pasta, de acordo com o portal da transparência, 254 funcionários na pasta da saúde. E nós temos a saúde dividida em atenção básica e atenção especializada, tá? A atenção básica, ela é composta por 8 unidades básicas de saúde, né? Quais são essas unidades? O CS2, que é o postão, né, central, a unidade básica de saúde do Jardim Bonanza, a unidade básica de saúde do bairro Terras de Santa Maria, a unidade básica de saúde dos Sete Fogões, a unidade básica de saúde do São Pedro, do Povo Feliz, da Coab e do Jardim da Serra, sendo que essas 4 últimas possuem o programa de saúde da família, né? No São Pedro nós temos 2 equipes, no Povo Feliz e na Serra uma equipe, na Coab também são 2 equipes de PSF. Então, essa é a formação aqui da atenção básica no município. São essas as nossas unidades básicas de saúde. Pode passar. Complementando a oferta de serviços, né, além das unidades básicas, nós temos na rede de assistência à saúde municipal o Laboratório Municipal de Análises Clínicas, o Centro Odontológico, o nosso CAPES, que é tipo 1, né, o Centro de Atenção Psicossocial, o Serviço Residencial Terapêutico, que é tipo 2, a Farmácia Municipal, onde nós temos tanto a farmácia do componente básico, né, a gente chama de farmácia básica, como do componente especializado, que seria a nossa farmácia de alto custo.
E na parte de vigilância em saúde, nós temos a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, o controle de zoonoses e o controle de vetores. Pode dar sequência? Já passando para atenção especializada, né, onde a gente tem uma maior complexidade nos atendimentos, então nós temos um pouco de média complexidade sendo realizada na nossa Santa Casa de Misericórdia, tá? Então, quais são os serviços que nós temos aqui na Santa Casa de Tietê? O pronto atendimento, né, o PA, as internações nas especialidades clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria e ginecologia e obstetrícia, a maternidade. Nós temos as transferências que ocorrem através do CROSS, né, da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, que são os casos de maior complexidade que têm que ser transferidos, ou seja, que a gente não consegue dar conta aqui no município, então é através do CROSS que ocorre a transferência. Nós temos ainda um ambulatório médico nas especialidades, nós temos a contratação de algumas especialidades e esse atendimento é limitado mensalmente, tá? Cardiologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, otorrino e anestesiologia. E na parte de exames, patologia clínica, citopatologia, raio-x, mamografia, ultrassom, fisioterapia, as pequenas cirurgias ambulatoriais e os testes dos bebês, né? Teste da linguinha e teste da orelhinha. Pode passar? Ainda complementando, né, a atenção especializada, então nós temos ainda, em uma maior complexidade, os serviços externos que nos atendem, que são nossas referências, tá? Então, quais são as nossas outras unidades de referência? Para especialidades médicas e pequenas cirurgias, nós temos os ambulatórios médicos de Sorocaba, de Salto e de Itu. Os hospitais maiores que nos atendem, o CHS de Sorocaba, a Santa Casa de Itu e o novo Hospital Regional de Sorocaba, que é o Hospital Dr. Adib Jatene. Hemodiálise, nós temos pacientes que fazem hemodiálise em Itu, na Clínica Lund, em Sorocaba, no Hospital Evangélico, em Sorocaba, no Instituto de Hemodinâmica, em Campinas, no Hospital Irmãos Penteado, em Botucatu, na Unesp, em Piracicaba, no Fornecedores de Cana. Oncologia adulto, nós temos o Instituto do Câncer em São Paulo, o Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, em Sorocaba, não consigo ler aqui, que está com a... Deixa eu ver, espera só um minuto, que atrapalha a... Oi? Eu tenho aqui, eu consigo ver, tá? O CHS de Sorocaba, o SECAM e o SEON de Piracicaba e a Unicamp de Campinas. Oncologia infantil, nós temos o Instituto Boldrini em Campinas, o GEPASSE em Sorocaba, o Instituto da Criança em São Paulo e o GRAAC também em São Paulo. Ultrassonografia, nós estamos neste momento com o nosso equipamento e serviço próprio sendo realizado na Coab devido à pandemia, tá? Nós temos também ultrassom na Santa Casa de Tietê, através da contratualização. No entanto, nesse momento, devido à pandemia, também está paralisado. E nós temos o Centro Médico São José, que também está terceirizado e está dando apoio para a gente nesse momento, para os exames de ultrassom das gestantes. Tomografia, nós temos na Santa Casa de Itu, no AME de Salto, AME Sorocaba e o CHS Sorocaba. Ressonância magnética em Guarulhos, Itu e Salto. Obrigada. E oxigenoterapia hiperbárica, que é um tratamento super complexo, né, de alta complexidade, que só a gente tem oferta no Hospital Regional de Ilha Solteira, tá? Que é um dos lugares mais longes aí que a gente transporta paciente. Pode passar? Quais são os principais serviços, né, prestados nas nossas unidades básicas de saúde?
Nós temos consultas médicas nas especialidades básicas, que são clínica geral, pediatria e ginecologia. Consultas médicas em especialidades, nós temos geriatria e urologia. Consultas não médicas, nós temos as sessões de fisioterapia, fono, psicologia e nutrição. Os exames que nós temos próprios, né? Eletrocardiograma e ultrassons diversos, não são todos, mas são esses que estão aí relacionados. E os serviços de enfermagem, né, onde a gente tem pré e pós-consulta, abertura e acompanhamento de pré-natal, aferição de PA, aferição de temperatura, glicemia capilar, todos os testes rápidos, né, desde gravidez, HIV, sífilis, as hepatites, a administração de medicamentos, inalação, coleta de material para exame laboratorial, coleta para colpocitologia oncótica cervical, que é o exame do Papa Nicolau, né, um exame preventivo da mulher, curativos, glicemia capilar já foi falado, retirada de pontos, medição de peso e altura, né, que estão dentro do programa Bolsa Família. E a parte de vacinas, tá? Então, todas as nossas unidades têm sala de vacina. Pode passar. Aqui vai ser difícil. Na sequência, a gente tem 4 quadros que vão mostrar os números de atendimentos em cada uma das nossas unidades básicas nesse período de maio até agosto, que é esse período que a gente está aqui prestando contas, tá? Geralmente, eu só coloco a totalização, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, o primeiro quadro, né? Na Unidade Básica de Saúde do São Pedro, consultas médicas, 202, mais 237, mais 281, mais 355, que está totalizando 1.075 consultas nesse período de 4 meses, tá? Geralmente eu coloco só o total. Por que eu coloquei separado? Para que vocês vejam a evolução dos números de atendimentos, tá? Perante os 4 meses, porque todo mundo sabe que a gente teve, né, devido à pandemia, uma paralisação nos atendimentos, né? Então, alguns atendimentos permaneceram, outros foram diminuídos, né? E outros nem foram realizados, né? A gente tinha uma organização através dos protocolos, né? Do Covid, tanto do Ministério quanto do Estado e o municipal, que também foi escrito, né? Onde a gente tinha algumas restrições, foram colocadas algumas restrições de atendimentos nas unidades básicas, logicamente visando a não aglomeração de pessoas, né? O que a gente não queria era que aumentassem, né, o número de casos de Covid devido à aglomeração de pessoas. Então, o atendimento nas unidades básicas foi diminuído, tá? Nesses 4 quadros que vocês vão ver, eu separei por cores também para ficar mais fácil. Então, assim, o que está em vermelho é o que não foi realizado, né? Aqui nesse primeiro quadro, as faltas, a gente sempre computa as faltas, mas nesse período a gente deixou de estar computando. Por quê? Porque o atendimento foi de urgência, de emergência, então a gente acabou não computando as faltas, tá? A gente teve só a unidade do Terras de Santa Maria que acabou registrando esse número de faltas. Então, a gente tem, se vocês observarem, eu coloquei na cor verde, foi o que permaneceu dos atendimentos. Então, por exemplo, nesse primeiro quadro, a gente tem o pré-natal. O pré-natal é a atividade de acompanhamento da gestante, né, durante toda a gestação, onde mensalmente ela é acompanhada pela unidade básica. Esse trabalho não foi prejudicado, então ele não teve paralisação, ele continuou, tá? Pode seguir só para eu mostrar o que foi continuado. Então, a gente tem o pré-natal. Nesse segundo quadro, os curativos, tá? Que permaneceram. Pode passar para o terceiro. Retirada de pontos e administração de medicamentos. E o quarto, aqui a gente não teve nada de permanência. Aqui, então, vocês podem ver, o que está como amarelo foi o que foi um pouco prejudicado, tá? Então, esses números, a gente está com bastante restrição, então está diminuído.
E o que está em vermelho foi o que está zerado, que não foi feito. Então, logicamente, aqui, por exemplo, nesse quadro, a gente tem inalação, que não foi realizado, atividade em grupo, né, sem condições de estar fazendo nada em grupo, em nenhuma dos nossos serviços foi feito nada de atividade em grupo. Volte para mim no terceiro. Esse é o primeiro, tá? O segundo. Esse é o terceiro? Bom, enfim, o que está em amarelo, então, foi o que foi um pouco prejudicado. A gente tem aqui os testes rápidos, né, que foram realizados, os que tinham maior urgência, as ultrassonografias também, o eletrocardiograma também, pode voltar. A visita domiciliar dos agentes comunitários de saúde também não foi realizada, tá? A gente teve números diminuídos também nas visitas dos domiciliares de médicos e enfermagem, né? Na coleta do Papa Nicolau também, um número bem diminuído. Pode voltar para o primeiro. As consultas médicas, tem um resumo lá no final que a gente vai chegar lá, para vocês verem a questão de comparativo, tá? Tem alguns números que eu coloquei em comparação com o segundo quadrimestre de 2019, para a gente ter uma ideia. Então, aqui vocês veem o pré-natal, que continuou, algumas atividades diminuídas, as consultas não médicas e a puericultura, tá? Agora você pode passar para frente. Aqui. Aqui a gente tem um resumo, tá? Por especialidade básica, né? Do número de consultas médicas que foram realizadas nas unidades. Então, tem por unidade, né? Então, você tem ali o São Pedro, clínica geral, né? Foram 771 consultas, na ginecologia total de 156, na pediatria 148. Esses totais, então, são referentes aos 4 meses, tá? E ali vocês têm o número específico de cada mês, maio, junho, julho e agosto na somatória. A Coab e o Bonanza, vocês podem verificar que tem um número maior de atendimentos, né? Isso se deve à reorganização da rede que a gente fez, né? Quando a gente implantou a unidade exclusiva de atendimento de síndrome gripal, que foi implantada no CS2, nós redirecionamos os usuários do CS2 para essas unidades. Por isso que teve esse número maior de atendimentos, tá? Vocês veem ali no total de consultas, né? Então, a gente tem o total de consultas da clínica geral, foram 6.448, na ginecologia 1.005 e na pediatria 961 consultas, totalizando nos 4 meses 8.414 consultas. E ali vocês têm embaixo o número comparativo do segundo quadrimestre de 2019, onde foram realizadas 15.574 consultas. Então, é metade, né, da produção, né, do que a gente já teve. Então, assim, está bem prejudicado, né, o nosso número aí de atendimentos devido à pandemia do Covid. Pode passar? Na sequência, os atendimentos que foram realizados no laboratório municipal. Então, a gente sabe, né, laboratório municipal, a gente tem todos os tipos de exames, né, e pesquisas laboratoriais que são realizadas. A gente teve um total de 15.976 exames realizados, né, aí tem por mês, também tem o número de pacientes atendidos, sendo que no mesmo período de 2019, a gente teve um total de quase 40 mil exames realizados. Então, a gente teve aí um percentual de 40% nesses meses. Tem uma citação dos 3 exames que são mais realizados, né? Para vocês terem uma ideia. O hemograma completo é o exame que tem maior número, né, de realizações. Depois, em segundo lugar, vem a análise de urina. E em terceiro, vem a dosagem de glicose. Tá? Pode passar. O centro odontológico é um dos serviços que teve mais prejuízo
em relação à pandemia do Covid, né? No número de atendimentos. Porque, logicamente, o dentista, né, o profissional odontólogo, está diretamente ligado com a boca do paciente, né? Então, assim, foi muito pouco o número de atendimentos realizados, né? Até por orientação do próprio Conselho de Saúde dos Dentistas, né? Onde teve a orientação de paralisação de atendimentos, e aos poucos também esse atendimento vem sendo retomado, né? Então, através dos números dos procedimentos, vocês podem ver, através dos meses, que isso está começando, né, devagar, a ter uma retomada, tá? Mas também tem um comparativo de número de procedimentos realizados em relação ao mesmo período do ano passado. As consultas agendadas está até em vermelho, né? Então, assim, não houve consulta agendada, né? Porque a consulta era só o atendimento de urgência e emergência. Tanto é que, se vocês verificarem um dos itens, que é o atendimento de urgência dor de dente, a gente teve 679 atendimentos, enquanto que no mesmo período de 2019 foram 493. Tá? As próteses também a gente teve agora retomada em agosto. Geralmente a gente tem uma realização de 25 a 30 próteses mês, né? Então a gente começou a retomar, em agosto já foram 26, tá? Pode passar. O CAPES, pode passar o outro? Bom, o CAPES a gente não teve tanto prejuízo na questão do atendimento, né? Até pela questão do que a gente está vivenciando aí atualmente, em referência à pandemia, né? Eu acho que até tem uma tendência aí a estar aumentando o número de atendimentos no nosso centro de atenção psicossocial. As atividades em grupo apenas foram, né, paralisadas, mas as outras atividades, né, continuaram. A gente teve acolhimentos aí iniciais, em número lá de 36, a gente teve também a mesma atividade de acompanhamento do nosso SRT, que é o CAPES, que acompanha. Nas consultas com os médicos psiquiatras, né, que nós temos 2 médicos, a gente teve ali um total de 319 consultas, né? Então, assim, os números aqui não ficaram tão prejudicados, tá? Pode passar. O serviço residencial terapêutico, né, vocês sabem, é uma casa de acolhimento que foi implantada lá em abril do ano de 2017 e que nós temos lá 6 moradores, são 3 homens e 3 mulheres, né, que recebem atendimento, né, 24 horas, são acompanhados por cuidadoras, né, e esse serviço está sob, como eu disse, sob supervisão do CAPES, com apoio também das unidades básicas e os outros serviços de saúde do município, que acompanham a evolução desses 3 moradores. Pode passar. A farmácia municipal. A farmácia básica, nós tivemos, nesse período de 4 meses, um total de receitas atendidas de 24.465, né? Uma média de 291 receitas atendidas por dia, sendo que no mesmo período de 2019, a gente teve 33.632. A farmácia foi um dos serviços que a gente teve foi mais tempo para sentir o impacto da diminuição dos atendimentos que a gente estava buscando por causa do Covid, né? Então, teve uma ação que nós colocamos que foi de aumentar o prazo de entrega de medicamentos. A gente dava medicamento para 1 mês, passou a se dar para 2 meses, né? Principalmente os medicamentos contínuos, né? Para que a pessoa não tivesse que todo mês ir até a farmácia para retirar o medicamento. No entanto, isso demorou a ser sentido. E também vocês vejam que não teve também tanta diferença no número de atendimentos, né? Foram 73% aí comparando com o mesmo período do ano passado.
Eu também destaquei as origens das receitas atendidas, né, para a gente ter uma noção da onde são emitidas mais receitas, né? Então, a gente tem o maior número de receitas nossas prescritas mesmo nas UBSs, né, nas unidades básicas, mas a gente também tem um número grande aí de atendimentos de receitas de serviços particulares, né? Vejam aí, tem um número de 3.898 receitas nesse período, né? Da Santa Casa foram 2.820 receitas atendidas, né? Então são pacientes que são atendidos no PA da Santa Casa, saem com uma prescrição médica, né? E vão até a farmácia básica para retirar os medicamentos. Dos ambulatórios médicos, 565 receitas. Os ambulatórios, como vocês viram, são os AMES de Itu, Salto e Sorocaba, né? E também coloquei um destaque para as receitas controladas, né? Para mostrar também o aumento que a gente teve no número de receitas, né? Com o decorrer dos meses. Então, no mês de maio foram 1.107, no mês de junho subiu 1.475, em julho mais ainda 1.712, e agosto teve uma pequena queda, 1.537. Mas mesmo assim, 5.831 receitas controladas foram atendidas nesse período, tá? Raquel. Pois não? Tá super legal. Eu só queria uma questão, aproveitar esse momento que você está explicando essa parte da receita. As receitas controladas são aquelas para questão de problemas de cabeça, questão que envolve o intelecto, né? A depressão, coisas assim. Saúde mental, né? A saúde mental. Isso. E você tem esse número para o quadrimestre passado? Porque a gente sabe o quanto o Covid atingiu todo mundo em relação a doenças mentais, né? A questão de como ficou problemático, né? Isso. Por isso que eu coloquei até o destaque, para mostrar que aumentou esse consumo desse tipo de medicamento. E que eu acho que tem uma tendência ainda, vamos ver como vai ser mais para frente, né? Sim, porque então no ano passado, nesse quadrimestre, ela não era tão destacada em segundo lugar que nem está agora, né? Não era. Eu não tenho esse levantamento, mas eu garanto que não era. Não, eu posso tudo até bem. levantar, mas não era. Para a gente ver aí o quanto realmente a pandemia impacta, né, na saúde mental do ser humano. Tá aí a demonstração documental desse assunto. Tá, mas Sim. obrigado, viu? Pode continuar. Imagina. Dando sequência na farmácia de alto custo, como todo mundo conhece, né, que é a farmácia do componente especializado. Essa farmácia, a gente tem uma rotina mensal, tá? Então, assim, todo mês essa rotina ela é parecida. Então, como é que funciona? Tem uma parte burocrática grande, porque são processos, né? Cada paciente tem um processo montado, né? E esses processos, eles são encaminhados via malote para Sorocaba. O encaminhamento dos medicamentos é feito por Sorocaba, né, por uma central, uma farmácia central lá, que é regional, que encaminha esses medicamentos. Esses medicamentos, eles são adquiridos pelo Estado, né? Então, aqui o município só faz a parte burocrática e dispensa o medicamento para o paciente quando o medicamento chega, tá? Então, geralmente, eles preparam e enviam uma lote, tá? Eles recebem, tem 2 semanas do mês, onde eles fazem o recepcionamento de novos processos e renovações, assim como informações para pacientes que buscam orientação, tá? Um dia do mês, eles vão para Sorocaba, fazem a retirada do malote, né? Onde daí tem todos os processos e os medicamentos de cada processo, cada paciente. Chegando em Tietê, eles fazem a separação e fazem a dispensação dos medicamentos. Geralmente, essa dispensação é feita em uma semana. Geralmente, são 5 dias, né? Então, também visando a não aglomeração, né? Eles têm uma orientação e um contato direto com o paciente para fazer essa retirada. Esses dados, esses números são referentes especificamente ao mês de agosto, tá? Geralmente são parecidos, não muda muito, né? No mês de agosto, então, a gente teve 651 pacientes que foram atendidos pela farmácia de alto custo.
Foram 714 tipos de medicamentos solicitados, 34 pacientes não compareceram no setor para retirar os medicamentos solicitados, e no mês de agosto nós tivemos falta de 11 medicamentos. Tá? Com essa falta de 11 medicamentos, nós tivemos 69 pacientes que ficaram sem os medicamentos. E isso vem acontecendo de um tempo para cá, essa falta, tá? Assim, o Estado está sendo cobrado em relação a essa ausência, mas a gente ainda não conseguiu ver aí 100% de atuação do Estado para que isso seja garantido. Cada mês a gente tem alguns medicamentos que estão faltando. Pode passar. Agora vamos entrar na parte de vigilância em saúde. A vigilância sanitária também não tem nenhum destaque, né? Eles continuaram com as inspeções, os atendimentos, enfim, a verificação de processos e trabalharam bastante mais no sentido das denúncias e reclamações mesmo relacionadas ao Covid, né? Que eles auxiliaram bastante aí na questão da fiscalização, né? Continuam fazendo trabalho, né? Em relação à não aglomeração, em verificar se os estabelecimentos estão atuando de forma adequada perante as restrições do Covid, né? Questão de uso de máscara, separação de mesas em estabelecimentos comerciais, enfim. A vigilância atua também fazendo o trabalho dela. Vamos passar para a vigilância epidemiológica, acho que é o próximo. No período, os agravos de notificação compulsória na vigilância. Então, a gente teve acidente por animal peçonhento, foram 32. Acidente com mordida de animal, de cão e gato, foram 39. Sífilis, nós tivemos 3. Violência interpessoal, 17. Tuberculose, foram 4. HIV, a gente teve um caso. E dengue, foram 17 notificações nesse período, tá? Desse segundo quadrimestre. Tem um acumulado do ano ali, de 2020, onde a gente está com 58 notificações, isso de janeiro até agora, tá? Logicamente que tem a situação dos casos, né? Os acidentes com animais são acompanhados, né? Pela vigilância epidemiológica, e os pacientes que têm alguma doença, como sífilis, a tuberculose e o HIV, também entram em tratamento e acompanhamento pela vigilância epidemiológica. Casos positivos de dengue, também nesse período, a gente teve 5 casos positivos nesses 4 meses, e o acumulado do ano está em 13 casos, né? Então, a gente fala tanto em Covid, e aí a dengue ficou um pouquinho de lado, né? Mas se bem que os nossos números, assim, estão ainda bem controlados, né? Então, a gente tem um total no ano de 58 notificações e 13 casos positivos até o momento, ou seja, até agosto. Pode passar? Ainda a vigilância epidemiológica, a gente teve um total de 92 consultas com a infectologista, né? Infectologia, a gente tem a doutora Érica, que é a nossa médica infectologista e que também faz parte da comissão de acompanhamento do Covid no município, né? A doutora Érica está bem atuante aí juntamente com a Secretaria de Saúde. O número de nascidos vivos, residentes de Tietê, esse número, tá? Que fique bem registrado, foram 134. O número de óbitos foram 90, no total, nos 4 meses. O número de exames encaminhados para o Adolfo Lutz, né? A gente teve ali um aumento, então eu também mostro ali maio, junho, aí vejam julho e agosto, né? O aumento foi bem grande porque começaram, né, os exames do RT-PCR, que é um dos exames do Covid, que é encaminhado para o Adolfo Lutz Sorocaba. Então, a gente teve em maio 33 encaminhamentos, em junho 74, em julho 256 e em agosto 462 amostras, né, que foram encaminhadas para diagnóstico, totalizando 825 encaminhamentos. E o número de vacinas aplicadas, né, isso é total de todas as unidades por mês e o total geral. Foram 6.029 vacinas aplicadas no período. Pode passar?
No Centro de Controle de Zoonoses, né, a gente tem várias áreas também de atuação. Nós temos o canil municipal, que é cuidado e controlado pelo Centro de Controle de Zoonoses. No momento, nós temos 30 cães e 30 gatos abrigados. As atividades desenvolvidas, normalmente, né, são os cuidados diários de limpeza, alimentação dos animais, os tratamentos médicos e veterinários necessários, controle de estoque de ração e medicamentos, e as ações de vermifugação, vacinação e pulverização, quando necessário. Pode passar? Ainda no controle de zoonoses, né? Especificamente voltado mesmo para o controle de zoonoses, a gente teve aí vacinação de animais domésticos, né, contra a raiva, foram 171 vacinas aplicadas. Nós tivemos uma suspeita de raiva, um animal capturado, cuja amostra foi enviada para o laboratório. Nós tivemos as castrações de urgência, que foram realizadas, né? O acompanhamento de mordidas também de animais, relacionado então com a raiva, né? As pessoas que sofrem, têm algum acidente com o animal, existe o acompanhamento, né? Tanto pela VE quanto pelo controle de zoonoses. Algumas orientações sobre animais peçonhentos, foram 32 ações. Captura e remanejo de animais de outras espécies, 3. Encaminhamento para a proteção animal, foram 2. E nós temos o programa ProÁgua, onde são coletadas as amostras de água, né, de todo o município, para análise e verificação da qualidade da água do serviço público, né, no caso do SAMAI, onde mensalmente são coletadas 22 amostras e encaminhadas, totalizando aí 88 amostras no período. Pode passar? O atendimento à população aí é mais voltada para a parte de reclamações, né? Então, reclamações de incômodos de vizinhos, o pessoal que reclama da casa vizinha, mau cheiro, sujeira, destinação inadequada de dejetos de animais, foram 13. Reclamação de galinheiros, chiqueiros em área urbana, ou seja, alguma criação de animal, né, em área urbana que acaba causando incômodo, né, à vizinhança, foram 3. Reclamação de animais agressivos, 5. Animais com donos que estavam os animais doentes ou sem tratamento, enfim, maus tratos, orientação, foram 10. Orientações para controle de animais sinantrópicos, 2. E sobre posse responsável, 9 ações de orientação. Pode passar? O atendimento a animais de rua. Recolhimento de animais mortos. No total foram recolhidos 6 animais, sendo 1 cão e 5 gatos. Animais atropelados ou doentes, recolhimento, foram 4 no total, sendo 1 cão e 3 gatos. Atendimento clínico de animais de rua, foram 9, 5 cães e 4 gatos. Tratamento e acompanhamento de animais de rua recolhidos foram 3, 1 cão e 2 gatos. Então, esse trabalho é todo desenvolvido pelo Centro de Controle de Zoonoses. Pode passar? O controle de vetores. O controle de vetores especificamente faz o trabalho de controle da dengue, né, com a visitação casa a casa, com o controle dos pontos estratégicos, né, bloqueio de criadouros e análise de larvas. A visita em imóveis também está bem diminuída, né, nós tivemos aí 634 imóveis visitados no período, e os pontos estratégicos foram trabalhados normalmente, né? São 30 pontos, aliás, acho que são 15 pontos e são 2 visitas, eu acho, por mês, totalizando aí 30 e 120 no total. Pode passar. O setor de transportes da saúde, né? Então, assim, recentemente a gente teve uma nova contratação, né, que começou no mês de agosto, com algumas empresas novas. Até o momento, a gente tinha a frota própria, realizando o transporte, mas a empresa já havia uma terceirização em andamento, que era a empresa Tieteense, a outra empresa a Escatur e a outra empresa a ARD, né? Essas eram as empresas que estavam fazendo o transporte. E agora, no mês de agosto, a gente teve uma nova contratação, teve um aumento, vocês vão ver,
que está separado por empresa, tá? Então, os quadros são apresentados dessa forma, né? As cidades visitadas, quais foram as cidades? Entre parênteses está o número de viagens que foi realizado para essa cidade, tá? Embaixo a gente tem o número total de viagens realizadas, o número total de pessoas transportadas, o número total de quilômetros rodados e aqui nesse caso, como é da nossa frota, a gente tem as diárias dos motoristas, tá? Então, isso aqui é só da frota própria, tá? Nos meses de maio, junho e julho. Agosto já está separado porque teve essa diferenciação, né? Teve um aumento da terceirização, então houve uma diminuição no trabalho realizado pela nossa frota, tá? A gente teve, então, nesses 3 meses, foram 759 viagens, 2.253 pessoas transportadas e 152.121 quilômetros rodados. E mais R$ 18.805 de diária total dos motoristas que perfizeram aí essas viagens. Pode passar? Aqui é a frota própria, o mês de agosto, tá? Aqui eu acho que assim, a gente vai enxergar bem essa questão da diminuição que ocorreu, acho que no outro quadrimestre, né? Nesse quadrimestre ainda não dá para visualizar muito, e ainda também que a gente tem o impacto da Covid e também que teve a diminuição do número de viagens. Vocês vão ver que no final tem um comparativo também com o mesmo período do ano de 2019. Então, isso aqui é só no mês de agosto, da frota própria, foram 90 viagens realizadas no total, foram 203 pessoas transportadas e quase 13 mil quilômetros rodados, tá? Vejam que aqui o número de cidades visitadas já diminuiu bastante. Pode passar. Aqui mostra o serviço de transporte terceirizado referente à empresa tietense, né? Então, aqui tem os veículos que estão disponibilizados pela tietense e hoje o transporte é realizado na medida da demanda, né? Então, conforme é a demanda e o número de pessoas para viajarem naquele dia específico, é disponibilizado o automóvel, ou seja, o veículo adequado. Se vai ser um automóvel comum, se vai ser uma van, se vai ser um micro-ônibus ou se vai ser um ônibus, tá? Então, hoje em dia, agora está mais ajustado, né, o serviço de transporte à necessidade do setor, né, da secretaria, tá? Mas aqui a gente teve, então, foram mais 2.181 pessoas transportadas no período, 317 viagens realizadas e mais quase 60 mil quilômetros rodados no período. Pode passar. A empresa RD, né, que já vinha fazendo o transporte, né? Então, aqui ela está no período de maio, junho e julho, tá? Foram 513 pessoas transportadas, mais 112 viagens e mais 38 mil quilômetros rodados. Pode passar. A empresa Scatur, né, que tem aí a oferta do veículo, são 2 ônibus e uma van, também com mais, somando 2.272 pessoas transportadas, 312 viagens e mais 54 mil quilômetros rodados. Pode ir para o próximo. A empresa LMF é um dos serviços novos contratados, né, que começou a partir de agosto. Ela transportou 241 pessoas, foram 65 viagens, mais 14.299 quilômetros rodados. Pode passar. Outra empresa nova, que também teve início a partir de agosto, que é a empresa Silvio Antunes, transportou 109 pessoas, 16 viagens e foram 2.157 quilômetros. Pode passar. Então, aqui tem um quadro comparativo para a gente ter uma ideia, né, na questão de números relacionado ao mesmo período do ano passado.
A gente teve um total de viagens realizadas em 2019 de 2.084 e nesse período nós tivemos 1.671. 14 mil pessoas transportadas e agora a gente teve metade, 7.772. E os quilômetros rodados a gente teve também uma sensível queda, né? 434 mil e agora foram 333 mil. Então vejam que diminuiu um pouco, né? Tanto aí pela média, né, diária, a gente vê que diminuiu tanto as viagens, quanto as pessoas transportadas, quanto os quilômetros rodados. Mas, como eu disse, eu acho assim, ainda isso aqui está meio novo, né? E a gente vai ver melhor essa diminuição, né, no sentido da terceirização, num próximo quadrimestre. Até pela questão do impacto da pandemia, tá? Pode passar. E agora vou passar a falar um pouquinho, né, do assunto aí que encaixou, né, no período aí do quadrimestre, que foi, né, a pandemia do Covid. Eu fiz uma cronologia, né, mostrando basicamente os momentos, né, do Covid. Então, em 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde declara que o surto do novo coronavírus constitui emergência de saúde pública de importância internacional. Em 4 de fevereiro, o Ministério da Saúde, através da portaria 188, declara emergência em saúde pública de importância nacional. O Estado de São Paulo, em 20 de março de 2020, através do decreto 64879, reconhece o estado de calamidade pública no estado, decorrente da pandemia da Covid-19. No município de Tietê, é declarado estado de emergência de saúde pública, através dos decretos municipais 6695 e 6697, em 20 e 23 de março. Em 3/4, através do decreto 6701, a cidade decreta a calamidade pública, ok? Só para ter uma ideia da questão do andamento aí das datas. Pode passar? Quais são as principais ações da saúde, né? Então, lá nesse começo, final de março, início de abril, através da portaria 16486, em março mesmo, de 5 de março, a criação da comissão para acompanhamento da situação do coronavírus no município, né? Essa comissão tem 5 integrantes, que é o Dr. Sérgio, secretário de Saúde, a doutora Érica, a Marina, que é chefe da Vigilância em Saúde, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, que é a Thalita, e a Mônica, que é chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica. Também são elaborados os planos, né, do município para enfrentamento da pandemia. Então, a elaboração do plano de contingência do município de Tietê, que é baseado em 3 eixos, né, a vigilância e saúde, a parte da assistência à saúde diretamente, né, e a parte da comunicação. E também é elaborado o plano de manejo, né, do novo coronavírus na atenção primária em saúde do município. O nosso plano de manejo, né, até o momento, né, porque ele vem sendo atualizado, ele prevê, né, ele previa 3 cenários em relação à pandemia, né? Seria um cenário de baixa demanda de síndrome gripal, um cenário de moderada demanda e um cenário de alta demanda, que é o que a gente está vivenciando nesse momento. Também houve a paralisação dos atendimentos de rotina nas UBSs, né, nas unidades básicas, como vocês viram lá no começo, nos quadros que mostraram os atendimentos e os procedimentos. Também ocorre a reorganização da Santa Casa, né, então no nível da atenção hospitalar, há toda uma reorganização da instituição para poder atender, né, os nossos usuários. A prescrição de receitas, como eu já disse, que teve o prazo ampliado, né, para 60 dias, e também houve as ações de barreiras sanitárias que foram realizadas por funcionários da Secretaria de Saúde, onde os funcionários orientavam em relação ao Covid, a
assintomas, também viam temperatura, aferiam temperatura e também fizeram a distribuição de máscaras. Pode passar. Então, como eu disse, né, no cenário 1, que era a baixa demanda de síndrome gripal, começou lá em março, né? E aí ficou abril e até meados de maio, porque na verdade foi no dia 18 de maio que a gente começou com a unidade exclusiva de síndrome gripal, né? Nós tivemos o nosso primeiro caso suspeito de Covid, foi em 28 de fevereiro, e o nosso primeiro caso confirmado foi em 30 de abril. Nesse momento, então, todas as nossas unidades básicas atendiam, né, com cuidados e restrições, fazendo as atividades de vacinação, o pré-natal, né, atendendo adultos e crianças descompensados ou queixas de urgência, né, que foram mais trabalhados nas urgências mesmo, os testes, né, o teste do pezinho, que não deixou de ser feito, e os curativos. No cenário 2, onde a gente passou, então, a partir do dia 18 de maio, para moderada demanda, né, de síndrome gripal, onde a gente teve a implantação da USG, que foi no Postão, né, a unidade exclusiva de síndrome gripal. Então, nós centralizamos o atendimento, visando, logicamente, a questão da não aglomeração em todas as unidades e também para não espalhar, né, os casos, né? Então, foi centralizado o atendimento e foi centralizado no Postão, também considerando a questão da facilidade, né, facilitando o acesso para todos os usuários, sendo no centro, e mais também pela proximidade da unidade com a Santa Casa, tá? Então, ocorre a reorganização da rede básica de assistência, a gente vai ver mais para frente como é que está, então, organizado aí a assistência hoje. Pode passar? Aí, só passando para o cenário 3, então, que é a alta demanda, que é o que começou mais ou menos lá no final de julho, e estamos até agora, né, na alta demanda. Então, onde ocorreu continua a manutenção, né, da centralização dos atendimentos. E hoje, né, a gente estava com uma equipe de trabalho na unidade de síndrome gripal, que estava composta por um médico, né, com 40 horas de trabalho, um enfermeiro e 2 auxiliares de enfermagem, 40 horas cada, tá? Esse atendimento, essa terceirização teve início no dia 3/8, né? Desde que começou a nossa unidade de síndrome gripal, que foi em meados de maio, né, que foi no dia 18, nós começamos esse atendimento, ele estava sendo realizado pelos nossos médicos, né, pelos médicos próprios da rede, tá? Então, nós montamos um plano, né, de atendimento, né? Ele não era coberto totalmente, todos os horários. Por quê? Porque de 20 ou 25 médicos que nós temos na rede, vários se negaram, não quiseram, né, prestar serviço na unidade de síndrome gripal, tá? Então, a gente teve alguns médicos só, e esses médicos, então, perfaziam alguns horários. Então, a gente acabava que tendo alguns horários que ficavam sem atendimento. Como o atendimento começou a aumentar, né, como a gente entrou nessa alta demanda, então nós optamos pela terceirização da equipe, redirecionando daí esses profissionais de saúde para as outras unidades e trabalhando aí porta aberta, né? Antes também esse serviço era agendado devido mesmo à questão das ausências, né, na escala de trabalho, né, na escala dos médicos, e aí então passou a ser porta aberta a partir do dia 3/8, né, porque o médico perfazia às 40 horas, tá? Então não teve, saiu do modo agendamento e foi para o modo porta aberta. Pode passar. Aqui só tem então a reorganização da rede, como ficou. Então aqui nós temos todas as unidades básicas, né, de saúde, sendo que no CS2, então ficamos lá no piso superior com a exclusividade da síndrome gripal,
No piso inferior, permaneceram os outros serviços, né, que a gente tem lá o setor de transportes, na nutrição, temos a farmácia de alto custo, a central de vagas, fisioterapia e também o serviço social. Né? Logicamente que houve toda uma reorganização, né, do postão para que isso pudesse ser feito. Então, foi isolada, o piso superior foi isolado, né, para que não houvesse mistura, né, com as outras áreas, ficou isolado, e visando permanecer esses atendimentos. E os acessos também estão separados, né? Então, nós temos acesso do piso inferior, o acesso do COVID é pela rampa, né, principal, e também fizemos outro acesso para a questão dos medicamentos, né, para também não ter aglomeração de pessoas e também não misturar os suspeitos, no caso, com quem está bem de saúde, né? Para o Jardim da Serra foram direcionados as crianças e gestantes, tá? Então, assim, a pediatra que atendia no CS2 foi redirecionada nessa unidade e passou a fazer, então, os atendimentos de crianças lá, assim como as gestantes também. No Bonanza, foi redirecionado para adultos e idosos. Na Coab, foram o atendimento da mulher, na parte de ginecologia, tá? E no resto permaneceu os usuários das próprias unidades. Essas 4 unidades que tiveram, as 3 unidades que tiveram os redirecionamentos, elas também permaneceram com o atendimento de seus usuários, tá? Então, são os usuários próprios, mais os redirecionados pelo CS2. Pode passar. A reorganização da Santa Casa. Então, na Santa Casa, né, quais foram as mudanças ocorridas, né, para enfrentamento da pandemia? Houve a implantação de um pronto atendimento exclusivo para atendimento de síndrome gripal, né, o qual foi implantado na parte superior, né, do PA convencional. O PA antigo está no piso inferior e o PA COVID está no piso superior. Tá? Esse piso superior ele foi todo reorganizado, né? Todas as salas foram reorganizadas para o atendimento específico do COVID, né? Da síndrome gripal. Inclusive com uma sala montada, né? Com respirador e todos os equipamentos necessários para a manutenção da vida. Tá? Além do PA COVID, também foi implantada uma ala de internação exclusiva para os casos suspeitos e confirmados de COVID. Tá? Então, isso foi montado lá na antiga ala da pediatria, que estava desativada, né? A ala foi toda reformulada, tá? Para que acontecesse essa separação física, né? Dentro da instituição, para atendimento exclusivo do COVID. Hoje, nós temos nessa ala, são 12 leitos, tá? Clínicos adultos e nós temos um leito pediátrico, além também de um equipamento, de um leito montado também especificamente com o respirador e todo o equipamento também para manutenção da vida. Tá? Então, respiradores nós temos um no PA COVID, nós temos um outro na área de internação COVID, temos 2 que ficam ainda no PA convencional, lá no piso inferior, e ainda a Santa Casa conta com um 5º respirador de backup, que a gente chama, tá? Até o momento, a gente não precisou, não teve a necessidade de usar, digamos, todos juntos, não foi utilizado, tá? Mas nós temos, então, um total, uma capacidade de 5 respiradores. Com isso, né, com essa reorganização da Santa Casa, então houve, logicamente, a contratação de profissionais, né, de todas as esferas aí, médico, a parte de enfermagem, a parte de limpeza, a parte de recepção, porque foi criado um novo setor, né? Então teve a contratação de equipes exclusivas para cada setor. Existe uma equipe completa trabalha no PA COVID e uma outra equipe de trabalho com médico, profissional da enfermagem e limpeza que trabalha na ala de internação. Pode passar? Indo um pouquinho
para os recursos financeiros agora, né? Então, a gente faz uma apresentação geral, né? Um resumo geral. A gente tinha que a receita orçamentária estimada total do município para 2020 é de 159 milhões e 90 mil, através da Lei 3756 de 2019. O orçamento estimado da saúde para este ano é de 30 milhões 930 mil 920, em torno de 19% da estimativa geral do município. Nós tivemos uma despesa da saúde liquidada até o presente momento não, desculpe, até agosto de 2020, em um total de 19.878.928,24, sendo dessa despesa 13.263.530,50 de recursos próprios e 6.615.397,74 de recursos provenientes de transferências, tá? A porcentagem de aplicação, que pela Lei de Responsabilidade Fiscal é no mínimo de 15%, até agosto estava em 20,89%. Esmiuçando um pouco as despesas da saúde por áreas, né? Então, a gente teve uma despesa na atenção básica de 10 milhões e 18.236,92, na assistência de média e alta complexidades, 8 milhões e 74.572,99, na vigilância em saúde, 1.185.46257, e na assistência farmacêutica, 600.658,66. No repasse de recursos, a gente teve repasses do governo federal, né? Então, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, de janeiro até agosto. Na atenção básica, 1.413.000, vocês vão ver, eu não vou ficar repetindo muito aí os valores, vocês vão observando. Então, na média e alta complexidade foram quase 4 milhões, na assistência farmacêutica 165 mil, na vigilância em saúde 150 mil, a gestão do SUS foram 12 mil reais, investimento não teve repasse, tá? Todo o repasse foi para custeio. Especificamente para o enfrentamento da pandemia, foram repassados até agora pelo governo federal, até agosto, 2.964.000, ou seja, quase 3 milhões, totalizando um total de repasse do governo federal de 8 milhões e quase aí 600 mil. Do governo estadual, no mesmo período, a gente teve um repasse de 920.941,86. Outras receitas foram 71 mil e alguma coisa, e a gente teve um total de repasses, né, no período até agosto, de quase aí 10 milhões, são 9.588. Pode passar. Esmiuçando um pouco a parte do recurso que veio para a saúde, para enfrentamento da pandemia, tá? Então, aqui, essa citação que está sendo feita é apenas dos repasses que aconteceram para a saúde, tá? Não estão incluídos outros repasses. Então, especificamente, os recursos repassados pelo Ministério, né? A gente teve um recurso de 83.244, que eu acho que foi um dos primeiros, que foi lá no final de março. Depois, a gente teve em abril, através de tem todas as normativas, tá? Estão aí citadas, porque cada recurso que vem, seja do Ministério, seja do governo do Estado, ele vem atrelado a uma normativa, tá? Então, essa normativa orienta aonde o recurso deve ser aplicado, como ele deve ser utilizado, como deve ser prestado contas desse recurso. Então, tem toda a questão da normatização do recurso, tá? Então, em abril, a gente teve mais um repasse aí de 352.730,17, que foi um MAC dobrado, que a gente teve nesse mês de abril, tá? Depois, a gente teve, em maio, foram duas parcelas, uma de 120, uma de 409, que totalizaram 529 mil.
mais, em julho, 95.816, e o último recurso que veio em julho, no valor de 1.903.000. Então, esses foram os recursos repassados pelo MS, tá, por enfrentamento da pandemia ao município. Pela Secretaria de Estado da Saúde, foi repassado no final de março 166.488 e no começo de abril mais R$50.000, totalizando 216.488. A aplicação desses recursos, né, vocês podem estar verificando no portal da Transparência Municipal, tem um ícone lá chamado coronavírus, né, e lá tem toda a prestação de contas, né, tem as notas fiscais, enfim, o que foi pago com os recursos. Só queria destacar aqui que eu comentei de toda essa reorganização que aconteceu na Santa Casa, e é lógico que para acontecer tudo isso, né, é necessário recurso financeiro. Então, assim, foi repassado desses recursos, né, para a Santa Casa, desde o início do enfrentamento da pandemia, né, nós repassamos, foi repassado esse valor de 352.730, tá? Mais esses 50.000, foi um primeiro plano de trabalho que foi realizado, né, para que acontecessem as contratações, enfim, que atendessem às necessidades da Santa Casa. Isso cobriu mais ou menos abril, maio, até junho. Depois já teve um segundo plano de trabalho, né, onde já foi direcionado mais recurso para a Santa Casa, que foram essas duas parcelas que totalizaram 529.000, tá? Que foi num segundo plano. E a gente teve um último plano, que foi o terceiro, que foi relacionado a 3 emendas parlamentares federais, tá? Que foram recebidas nesse ano e que foram direcionadas, não vieram especificamente para enfrentamento ao Covid, mas foram direcionadas para isso, com base em uma legislação, também em uma normativa que deu essa possibilidade ao município. Foi mais R$1.020.000 para a Santa Casa em um terceiro plano, tá? Esse recurso deve estar cobrindo agora até o mês de outubro. Nós já vamos começar a sentar aí para ver a questão da continuidade dos atendimentos na Santa Casa, como que vai ficar em relação aos recursos, tá? Pode passar. Bom, é isso, né? A gente agradece aí, né, a presença de vocês, e a gente espera aí estar sempre contribuindo, né, com informações. Vamos continuar aqui para os questionamentos e para aprimorar aí o conhecimento de todos, né, assim como dos nossos usuários também. Beto, só uma licencinha um pouquinho, o doutor Sérgio quer ter a palavra. Tudo bem? Claro, claro. Pode falar. Rapidinho. Pode falar, doutor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vereadores, pessoal da Comissão de Saúde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Raquel. A Raquel que fez exaustivamente esse levantamento que ela apresentou aos senhores. Foi um anuário realmente do que a gente fez e do que a gente está fazendo. Nós enfrentamos problemas sérios, inclusive com a Covid. Estamos lutando, estamos batalhando, estamos tentando vencer tudo isso. Não é só nós que penamos com isso. A gente entra na DRS e vê outras cidades com tantos problemas como os nossos. Problemas de internação, problema de transferência para a CROSS. Então, a gente faz o que pode. Acredito que a Secretaria de Saúde hoje está fazendo
um bom serviço. Então, a todos eu peço agradecimento, a Raquel e a toda a equipe nossa da Secretaria de Saúde. Muito obrigado e a todos. Doutor Sérgio, Perdão. boa noite ao senhor. Perdão. Eu inicialmente citei o nome da Raquel como responsável por fazer a apresentação, porque realmente foi ela que brilhantemente aí apresentou os números. Mas eu deixo aqui primeiro meu agradecimento ao senhor por ter se disponibilizado a participar conosco dessa audiência virtual. Os números que ela demonstrou são números colossais, o que demonstra como é importante a saúde no município, como a gestão da saúde ela demanda um estudo, um conhecimento, um cuidado, ainda mais encarando uma pandemia, coisa que na minha vida eu nunca tinha visto. Acho que o senhor também não sei se chegou a pegar uma situação dessa, acho que ninguém pegou. Então, fica aqui o meu agradecimento inicial à Raquel pela apresentação brilhante, ao senhor também, que coordena tudo isso, a verdade é essa, né? Está na mão do senhor. O senhor tem, obviamente, muita gente embaixo do senhor que é boa, e aí o senhor também está agradecendo a todo mundo pelo auxílio, mas fica aqui o reconhecimento da comissão, até por conta dos números que são realmente absolutamente colossais. Os parabéns à Secretaria de Saúde pela exposição de todos esses dados. Se o senhor quiser mais alguma palavra, fique à vontade, senão eu vou dar sequência aqui. Eu agradeço profundamente. Tá certo, doutor. Não esqueça o seguinte, nós somos 245 funcionários. E quantas pessoas nós transportamos diariamente? Pessoas que precisam de hemodiálise, tratamento de câncer, vários tratamentos. Tudo isso a gente faz com o maior prazer. E a gente está lá para isso. Com certeza, obrigado, doutor. Roberto. Obrigadão. Imagine. E a gente sabe que quando existe uma crise pública, a saúde é uma das primeiras a sentir, né? Porque muita gente que contava com o particular vai para o SUS, muita gente que não sabe o que fazer vai para o SUS, então a gente sabe que quando a coisa aperta, a saúde fica mais complicada ainda. Então, por isso tudo, fica aqui os parabéns da minha parte por esse trabalho aí. A Câmara tem feito acompanhamento, às vezes com requerimentos polêmicos, outros que a gente precisa fazer, mas eu sempre vejo que as respostas são absolutamente técnicas e tentam trazer ao máximo para a Câmara, para quem não está no dia a dia, respostas que possam fazer esclarecimentos dentro do possível. A gente sabe que não é tão simples, mas minha parte eu só tenho a agradecer, entendeu? E, enfim... Outra uma coisinha só, nós estamos abertos a diálogo. A Secretaria de Saúde está aberta a quem quiser conversar conosco. Se tiver alguma dúvida, algum problema, nos procure. Estamos sempre abertos. Estivemos lá, eu e o Júnior Regonha, conhecendo a ala Covid, quando foi centralizado o atendimento no posto de saúde, no postão. E realmente, quando você vai lá, você acaba entendendo todo o tamanho do trabalho, a diversidade, o que é feito. E aí você sai do conforto de estar sentado e vai lá ver o dia a dia, ver o momento, e você acaba descobrindo que realmente o buraco é bem mais embaixo. Por isso mesmo, mais ainda eu valorizo tudo que foi exposto aqui agora. Certo? Certo, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Então, eu vou dar sequência aqui, pessoal. E vou abrir a palavra aos membros da comissão, que alguém quiser fazer perguntas, tanto ao seu secretário quanto à Raquel, fiquem à vontade. Eu quero, Beto. Por favor. Eu quero, antes de mais nada, dar uma boa noite a todos, né? Aos novos vereadores, ao público que nos assiste, aos servidores aí da Câmara Municipal, que estão aí trabalhando e viabilizando essa nossa prestação de contas, né? Que a Secretaria de Saúde vem fazer hoje aqui na Câmara Municipal. Queria agradecer a Raquel pela disponibilidade aí, pelo esforço avalizado
pelo secretário aí de trazer os números, os dados e ficar à nossa disposição para prestar essas informações. Queria também agradecer ao senhor secretário Sérgio Toledo pela presença e pela participação. Também esteja sempre bem-vindo aí à nossa Câmara Municipal, senhor secretário. Eu queria tirar algumas dúvidas, eu acho que alguns esclarecimentos, acredito que vocês tenham essas informações, e acredito não, tenho certeza que será importante para a população que já nos assistindo ou que vem assistir depois. Eu tenho percebido que a questão a questão do CROSS, né, que é a central de vagas, Raquel, a gente sabe que a central de vagas não é algo que esteja aí sob o domínio da Secretaria de Saúde do município. A Secretaria de Saúde insere seus dados, suas informações, e a central que busca essa vaga e vai disponibilizando conforme o Estado tem. Durante a pandemia, Raquel, houve vamos dizer, uma restrição na oferta de vagas ou esse serviço funcionou normalmente? Essa é a primeira indagação minha, né? A segunda, isso já retornou à normalidade? Eu faço a pergunta até antecipando uma resposta que eu venho a receber, porque eu fiz esse questionamento nos requerimentos anteriores na sessão de Câmara, porque eu passei a ser procurado também por bastante pessoas que aguardam vagas, exames, cirurgias. Como que está essa situação hoje? Então, Júnior, a questão da oferta de vagas, assim como aconteceu no município, a questão das restrições também aconteceu no Estado, né? Com essa oferta dos AMEs, né, principalmente. E especialmente na parte de cirurgias, né, que foi, assim, tudo foi cancelado, e agora, devagar, assim, mas muito paulatinamente está sendo retomado esses atendimentos, né? Logicamente também que a gente nunca deixou de dar atenção à questão da avaliação de cada caso é um caso, né? Então, as pessoas que tinham maior urgência, então a gente sempre correu atrás e tentou fazer agendamento para que essa pessoa fosse atendida adequadamente. Mas na organização geral, digamos assim, na rotina do que era dessa oferta, ela foi também bastante prejudicada. Tá certo. Importante informação, acho que a população vai se informando dessas questões e vai entendendo algumas situações. Sim. Raquel, eu vi que a atenção de média e alta complexidade, nós temos uma rede, né, fora do município que nos dá o suporte. Essa rede, ela é disponibilizada pelo Estado segundo normas dele, não somos nós que escolhemos, não é? Sim, nós temos alguns casos específicos, né, que já vêm de anteriormente, de pacientes que buscaram seus atendimentos e hoje continuam sendo acompanhados e fazendo esses tratamentos. Mas a maioria dessa oferta é controlada por uma central de vagas, né? É pelo CROSS, pela oferta, né, da média e alta, e que a gente tenha a distribuição no município, pelo que é colocado de oferta. Entendi. Raquel, nos casos dos atendimentos que você nos apresentou, né, os atendimentos, as consultas, esses números estão incluídos Covid também? Não, então, né? eu até trouxe, eu tenho aqui dados do Covid, tá? Então, assim, vocês verificaram na apresentação que o CS2 estava tudo zerado lá, né? Porque não teve, tá? Uhum. E aí, então, eu tenho um quadrinho que mostra os atendimentos o ESG, que a gente chama, que é a Unidade Exclusiva de Síndrome Gripal. Ele vai tentar abrir lá para vocês. Então, quer dizer, aquelas consultas que você trouxe, os dados, as informações, elas não estão considerando Covid, aqueles vários atendimentos que tiveram. São atendimentos, são consultas em clínica geral, pediatria e ginecologia, das outras 6 unidades, tá? Então, a gente tem um quadro aqui, eu tenho separado os atendimentos, não é esse? Não, esse mostra a evolução, eu vou pôr depois também.
número de atendimentos, unidade exclusiva síndrome gripal. Tá, então são outros números, né? É. Bom, enquanto ele vai procurando aí, deixa eu ver se eu tenho mais questões. Tenho mais questões, tá? Eu vou trazendo. Tá. O atendimento na atenção básica, então, a gente ainda não está normalizado. Não. Bom, acho que não, né? Acho Não. que a gente ainda está naquela fase de alta procura do Covid, enfim. Isso, é isso. Então, eu posso falar um pouquinho? Vocês estão vendo? Então, aqui, ó, tá separado, tá por semana, tá? Esse aqui é o atendimento exclusivo lá no postão, que é só de síndrome gripal. Então, desde quando começou, então a gente tem ali, né, que foi no dia 18 de maio, que foi o início, o primeiro dia de funcionamento. Então, vocês até acompanham a evolução dos números de atendimentos por semana, que eram poucos, não é? Quando começou. A gente tem ali, eu até separei por cor, né, para ter uma ideia. Então, até a 9ª semana, que foi ali meados de julho, a gente teve basicamente poucos atendimentos, que esses atendimentos são semanais, né? Aí, no final de julho, que a gente começa a ter um aumento no número de atendimentos, tá? Foi aí até que a gente teve, nessas 2 semanas, a gente teve uma dificuldade maior em relação à nossa unidade, porque começou a aumentar, né, o número de procura, a demanda começou a aumentar e a gente teve aí alguns perrengues, né? Teve alguma dificuldade. E tanto é que depois dessas 2 semanas, a gente já passou para a questão da terceirização. Mostra a outra folha, por favor, página 2. Que aí você vê que já aumentou bastante, que está em vermelho. Então, lá no começo de agosto, já ficou aí, ó, uma semana 94, 79, 69, 80, 61, e aí a última semana, agora, até dia 11, 61 atendimentos. Deixa eu encaixar uma outra pergunta que eu ia fazer. Então, hoje o município, considerando esse número de atendimentos, ele tem uma tendência de baixa, você saberia nos dizer? Sim, geral você vai ver que tanto na unidade de síndrome gripal, como você vai ver os dados da Santa Casa também, a gente teve uma sensível queda, tá? Isso a gente está observando. Tá. A vacina, Raquel, ela está normalizada? Todas as vacinas, aquelas vacinas, vamos dizer, de fornecimento e de disponibilização à comunidade, ela está normalizada em todo esse período? Não, nós estamos com falta de algumas vacinas específicas. Agora não sei falar de cabeça quais são. Mas isso também, há anos atrás, eu me lembro que a gente nunca tinha tido problema com vacina, né? E aí também, acho que de 2018 para cá, né, a gente já começou aí com uma ausência de vacina, especificamente uma ou outra acaba faltando, né? A gente recebe um número menor, né, da nossa grade, porque mensalmente é passada uma grade, a VE passa a grade para Sorocaba e ocorre a distribuição, né? Nessa distribuição, às vezes a gente é prejudicado com alguma vacina que acaba ficando em falta. Então, assim, as salas de vacina, Júnior, também trabalham com as crianças no sentido de ter o registro de cada uma delas, eles fazem busca ativa, tipo, eu não tenho agora, mas na hora que essa vacina chegar, então eles priorizam as crianças pela idade, enfim, pela necessidade de cada uma delas, e aí eles trabalham na questão da busca ativa, de comunicação da mãe para que leve a criança para estar tomando a vacina. Tá? Mas isso não acontecia antes e agora a gente está tendo. Então, isso também nas reuniões de CIR, do colegiado, que são os secretários de saúde na DRS, e isso tem sido falado constantemente e tem sido cobrado também. Tá? Você falou da dengue, né? A dengue teve alguns casos confirmados, alguns casos que, né, você até demonstrou uma certa atenção. Nós não temos o número do período anterior, né? Eu devo até ter em questionamentos meus, mas eu acabei não trazendo. As
as visitas da dengue foram também comprometidas, aquelas visitas dos agentes da dengue, em casa, aquelas operações que são feitas, elas foram suspensas? Sim, na verdade, já temos, assim, a gente já tem um receio do funcionário, né, de estar saindo e indo na casa para fazer a visita. Isso a gente sentiu, vocês viram, tanto na questão do agente comunitário de saúde, né, como na questão do agente de combate a endemias, né? Então, assim, eles têm bastante receio, bastante restrição, isso ainda assim a gente está trabalhando essa questão para fazer voltar, né? Mas o próprio funcionário, né? O ser humano tem medo, né? A gente também tem, né? Os nossos receios. Então, isso está prejudicado. Além disso, na questão da dengue, a gente também tem uma diminuição na equipe, né? Isso já vem sido sentido e notado e alertado já faz algum tempo, né? A ausência de funcionários, a gente precisa de uma equipe maior, né? Hoje também essa equipe está prejudicada pelo número de funcionários. Raquel, eu vi que a questão da raiva, né, as campanhas de vacinação antirrábica, eu vi uma notícia da prefeitura, o estado cancelou, né? Ele não parar. Esse ano passado parece que teve um comprometimento e esse ano também. Novamente. Mas aí também tem uma questão de análise da situação epidemiológica em relação à raiva, né? E isso eu me lembro, esse ano, desculpa, eu não acompanhei ainda isso, que eu acho que a zoonose está controlando mais de perto, essa questão da não realização nesse ano. Mas eu me lembro já no ano passado, né, que já havia lá nas reuniões da regional uma explicação, uma justificativa em relação à questão epidemiológica da raiva, ou seja, não se verifica tanto mais a necessidade de se fazer a campanha. Entendi. Tá? Entendi. Ficou claro também. Deixa eu ver mais aqui. Regonha, só uma parte enquanto você vê as próximas questões. Tá. Raquel, essa questão da raiva me chamou a atenção, até pelo destaque que ela recebe ali, né, na área dela. E eu vi que tem acompanhamento de pessoas que sofreram mordidas, né? E aí, então, eu imagino, pelo que você colocou, que esses acompanhamentos, eu não sei qual que é o tempo que você precisa para acompanhar, mas que não resultaram em nenhum problema em relação à contaminação por raiva. Sim, o objetivo do acompanhamento é esse, né? Então, tem uma quantia de tempo, que eu acho que são 10 dias, não me lembro direito, mas eu acho que são 10 dias de acompanhamento, né? O animal vivo. Isso. Então, se observa tanto a pessoa quanto o animal. Né? Se o animal apresentar algum sintoma diferente, então esse animal tem que ser feito esse acompanhamento e vai ser feito o que tiver que ser feito pelo controle de zoonoses. Entendi. Tá? Não, mas é ótima notícia, então. Nós temos acompanhamento, até por conta da questão da redução de preocupação com a raiva, né? Então, não temos casos, temos acompanhamento direitinho. Acho que está bem esclarecida a situação. Muito obrigado. Regonha, por favor. Obrigado, vereador. Raquel, na questão do transporte, o transporte, esse transporte que o município tem, ele também atende, por exemplo, os casos que a Santa Casa necessita? Sim, então, especificamente nesse mês de agosto, com essas novas contratações que aconteceram, né, a terceirização, esse número que eu separei de viagens realizadas em agosto está mais relacionado com a questão das transferências da Santa Casa. Porque o atendimento em si da demanda de transporte para os municípios, para os hospitais e serviços de referência, para os AMEs, enfim, esses estão sendo cobertos agora totalmente pela terceirização, né? Então, assim, esses casos, mais a Santa Casa ficou para a gente, né? Tanto a questão da cobertura dos dias normais, fora do horário comercial, os finais de semana e feriados, enfim, todas as transferências são realizadas pelos veículos próprios da Secretaria. Perfeito. A transferência de pacientes, também só para esclarecer, né? A Santa Casa tem uma terceirização com um serviço de transporte de ambulância UTI. Né? Então, os nossos pacientes que precisam ser transferidos, né,
que estão piores em relação à condição perante a Covid, eles são transferidos por essa empresa, é uma empresa terceirizada que faz a transferência desses pacientes, especificamente relacionados ao Covid. Raquel, a questão da terceirização do Covid teve problemas, dificuldades. Hoje, ainda está terceirizado ou o município já reassumiu esse serviço? Hoje não está. O serviço com a empresa, o contrato foi rescindido, tá? Isso aconteceu feriado foi no dia 7, o último dia foi no dia 8, que a empresa esteve presente na unidade. A partir da quarta-feira, dia 9, já havia outro médico atendendo, nós fizemos a contratação através de uma lei municipal que permite a contratação temporária pelo estado de calamidade pública. Então, a gente optou, tendo em vista todos os problemas que tivemos, que foram vários com a empresa contratada, né? Desde de ausência de médico, como posturas inadequadas de profissionais. Então, assim, foi rescindido. O que a gente fez tentando melhorar o atendimento, que era não ter ausência, então, na verdade, para a gente foi pior, né, do que ter deixado como estava antes, que os nossos médicos estavam atendendo, tá? Então, a gente fez a contratação agora, continua como porta aberta, agora tem um médico presente, né, às 40 horas, assim como a equipe de enfermagem, tá? A equipe de enfermagem tem uma parte contratada, né, e uma parte está sendo coberta também pelos nossos profissionais, na recepção, na limpeza e na realização dos testes, né? Tanto do RT-PCR como do teste rápido. Raquel, a gente vê que as despesas, né, a necessidade de recursos da saúde no enfrentamento dessa questão do Covid, ela passou a ser maior, né? Sim. A necessidade de você fazer aportes financeiros constantes, em maiores volumes, ela se intensificou, né? Pelos números que você passou, são valores que, além do repasse da contratação da Santa Casa, né, que é aquela contratação do PA, ainda tiveram outros repasses, outros aportes financeiros altos, né, que vieram de outras instâncias do governo estadual, federal. E me parece que esses repasses do governo estadual e federal também não virão, não sei, né? Me parece que também não chegarão a continuar vindo como vinha ocorrendo com a intensidade desde março. E você disse uma situação que é assim, nós vamos analisar agora como nós vamos fazer o enfrentamento para os meses, né? Até outubro nós cobrimos as despesas, né? Mas nós temos novembro, nós temos dezembro. Existe uma preocupação por parte da Secretaria de Saúde em relação a isso? Quer dizer, continuaremos tendo condições de dar esses aportes grandes de recursos à Santa Casa, por exemplo, porque se a pandemia está tendo uma tendência de redução, mas os cuidados nossos devem permanecer iguais, né? Porque saúde não é uma coisa que você fala, vou deixar. Você tem que estar preparado, né? Você não sabe como a pandemia vai funcionar, né? Ela pode voltar a ter um pico aqui no município e você tem que estar com toda a estrutura preparada. Essa é uma preocupação, portanto, né? Sim. Então, mas, assim, existe até uma certa tranquilidade, porque o governo federal, na verdade, fez um repasse grande de recurso financeiro, né? E eu acredito que, conforme for a condição, né, como você falou, daqui a amanhã, se a gente tiver uma outra onda, enfim, um outro momento difícil, eu acredito que o governo federal vai estar auxiliando, né? Nesse momento, desses recursos que eu mostrei, esse último recurso de quase 2 milhões, né, que chegou aí no mês de julho, então, ele é o recurso que a gente ainda está, assim, digamos, no princípio de utilização dele, né? Ele ainda não foi muito utilizado, porque nós estamos utilizando os outros recursos.
Então, ainda tem uma certa tranquilidade em relação a esse recurso, que veio direcionado especificamente para o enfrentamento da pandemia. Tá? Então, digamos que a gente tem essa reserva aí para fazer esses eventualmente, né? Isso. Aportes altos, né? Isso. Inclusive, amanhã, Júnior, a gente teve uma reunião sexta-feira na Santa Casa, né, para tratar especificamente da situação agora, né, do sentido desse terceiro plano que foi feito de trabalho e que vai estar finalizando provavelmente, né, em outubro, dependendo da situação, porque a gente também não sabe, né, se vai diminuir, se vai aumentar, enfim, a gente está vendo uma sensível queda, né, mas ainda a gente não tem segurança de acreditar que vai ficar nisso, tá? Então, assim, amanhã a gente tem uma reunião na prefeitura, cedo, onde a gente vai estar discutindo novamente, né, essa situação, para ver a questão da continuidade daí dos atendimentos, de como que vai ficar essa questão, se vai precisar de um novo aporte para a Santa Casa ou não, enfim, isso vai estar sendo discutido amanhã cedo. O Beto, eram essas as minhas considerações. Queria agradecer, Raquel, viu, pela atenção, pela forma didática que você me respondeu, tá? Por toda a consideração, pelo respeito que você teve aí nos meus questionamentos. Senhor secretário, muito obrigado. Beto, passo para você de novo a condução e agradeço o espaço. Obrigado. Perfeito, vereador. Senhor Manuel Modesto, à vontade. Quero agradecer a Raquel, o doutor Sérgio, pela presença. Muito bom, né, esse número que passaram para nós aí, a população aí, foi muito importante. Mas só agradecimento mesmo. Muito obrigado, Raquel. Obrigado, doutor Sérgio. Só isso. Perfeito, senhor Manuel. Doutor Sérgio, Raquel, eu não vou me alongar muito, até porque tem tanto assunto aqui que a gente poderia ficar, mas eu acho injusto, até porque a ideia é apresentar os dados e abrir um pouco de espaço para as questões aí que mereçam um pouco mais de destaque. Eu queria confirmar, Raquel, você falou que está a porta aberta ao atendimento ao Covid, ou seja, a pessoa que comparecer no horário no posto de saúde vai ter atendimento garantido, né? Essa é a ideia. Sim. Mas o agendamento também existe, né, Raquel? A pessoa também ela pode agendar para ir no dia e hora marcada, que inclusive acho que é até mais recomendável. Eu, sinceramente, não sei se está ocorrendo o agendamento. Eu acho que existe uma orientação da questão de horário, né? Tendo em vista que é mais ou menos, assim, se está vago ou não, acho que elas orientam ainda naquela linha telefônica, né? Que é o 3285-1315, né? Deixar aqui registrar a linha que continua em funcionamento, tá? Então, assim, esse atendimento está aberto. Tá certo. Em relação ao Covid, eu acho que a gente tem ainda muita coisa a aprender sobre ele e eu fico assim mais satisfeito de saber que vocês correram atrás de colocar uma empresa, tivemos o azar, comentamos isso na Câmara, inclusive, o Regonha fez um requerimento perguntando como estava o atendimento. Infelizmente, a ideia foi muito boa, de trazer uma equipe que quadruplicou praticamente os atendimentos, poderia quadruplicar os atendimentos, né, à população, só que tivemos aí questões administrativas que estamos sujeitos se houve o problema, e agora já foi, você traz a notícia do dia 21 de setembro, que já houve a troca da equipe, desde o dia 9, né? E como que está sendo hoje, Raquel? Está mais tranquilo? Nós acertamos o prumo do Covid? Tá difícil, porque a gente está com problema no sentido da ausência de médico. Está muito difícil achar médico para trabalhar nesse momento. Não existe médico. Não tem médico. Tanto assim, a gente está acompanhando, a gente acompanhou a dificuldade da Santa Casa, vem acompanhando também na questão de médico, e a nossa unidade também a gente está com dificuldade. Nesse momento, inclusive, a gente está correndo atrás de médico, porque o médico que está, ele não vai ficar. Ele avisou que se souberem de algum médico, indique para a gente. Quem estiver assistindo a sessão aí, a nossa audiência pública,
né, Dr. Sérgio? Apresente-se amanhã, ali uniformizado. Mas, pessoal... A gente tem a informação de que nós conversamos, né, com o médico que lá está no momento, e ele prometeu ficar até o final do mês. Então, nesse momento, a gente está em busca aí de outro profissional que faça o atendimento lá para a gente, mas assim, está bem difícil. A gente até já chegou a conversar, mas não tem dado certo, tem a questão salarial, tem a questão do risco, a exposição, está bem difícil. Certo. Bom, eu tenho uma questão que a gente sabe, em Tietê nós temos as capivaras famosas, né? Que vira e mexe aparecem aí na beira do rio. E a gente sabe que, óbvio, animais silvestres, nós temos que mantê-los aí, só que a proximidade deles pode trazer a questão da febre maculosa, Raquel. Você tem alguma informação de como nós estamos tratando isso daí, de se é melhor não ir no rio mesmo, evitar, porque a gente sabe que a febre maculosa é uma questão bem complicada, né? Sim, com certeza, mas a orientação básica é exatamente essa do distanciamento, né? Que é de não ficar nas áreas, né, onde elas estão também, porque corre-se o risco, né? Acho que essa é a orientação essencial, porque não tem como que a gente vai trabalhar a questão de tirar elas de lá, né? Então, eu acho que é mais orientação à população mesmo da questão da não proximidade e de evitar as áreas onde elas estão fazendo uso, né, no município. Porque a gente sabe que capivara, né, realmente, a doença ela é bem complicada. Então, até como forma da população saber que não se brinca com isso daí, não. Né? Viu o carrapadinho ali, pode ter problema. Com certeza. Bom, e os que gostam de pescar, né, também, né, nas beiras de rio aí, usar sempre roupa fechada, né, bota e roupa fechada para evitar, né. Entendi. Uma última questão, a gente sabe que na saúde, por ser a saúde, por ser essencial, um serviço que a população, né, tanto necessita, a gente sabe que qualquer situação que saia, ganhe um pouco mais de notoriedade, traz muito barulho, surgem questões aí que a gente, né, infelizmente, às vezes, sem conhecimento, muita gente leva adiante e parece semear uma discórdia, ignorando o que são grandes os números da Secretaria de Saúde todos os dias, né? Como o atendimento foi mostrado aí agora é grande. Sim. Então, até, Raquel, queria que você, não sei se você tem como nos passar o que pode ser feito para a população quando houver alguma questão se vocês têm esse controle de reclamações, qual é o controle de qualidade que é feito na Secretaria de Saúde? Porque eu acho que mais importante do que, por exemplo, um vereador levar uma questão grave a vocês sabem muito bem o que aconteceu, internamente, dado o tamanho da secretaria, vocês terem esse acompanhamento rotineiro, entendeu? Então, eu queria saber de vocês como que é feito isso. Primeiro, vocês têm que ter esse controle, né? E segundo, a população pode, de repente, questionar alguma situação, perguntar, querer passar uma situação que ela acha que foi maltratada ou não houve um mau atendimento, uma orientação, para, de repente, a própria pessoa, a própria secretaria que tem conhecimento de tudo, poder orientar a pessoa, evitar que ela leve uma questão adiante nas redes sociais. A gente sabe que as redes sociais hoje são usadas muito mais para o mal do que para o bem, né? Essa é a verdade. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para a gente poder também ter esse lado de vocês, de uma demonstração de como tem que funcionar mesmo, né? Para vocês terem essa proteção ao trabalho das pessoas. Então, Beto, a gente tem os serviços de ouvidoria. Então, esse serviço a gente não tem próprio na Secretaria de Saúde, mas a gente responde, né, às reclamações ou denúncias que são feitas na ouvidoria no município de uma forma geral. Então, essa é uma forma, a ouvidoria do município, tá? Os problemas relacionados à Santa Casa, então, assim, a gente também recebe reclamações, né, da Santa Casa, e na Santa Casa também tem um serviço de ouvidoria. Então, a gente sempre orienta a pessoa, primeiro, a procurar o serviço de ouvidoria da Santa Casa ou do município, dependendo do serviço que ela queira reclamar, tá? Num segundo ponto, a gente tem a secretaria aberta para os atendimentos, tanto para reclamação quanto para denúncia,
Nós estamos lá diariamente, a secretaria é porta aberta para qualquer usuário que queira fazer uma reclamação ou uma denúncia. Vai ser acolhido. E sempre a gente tenta resolver o problema. Sim. O que acontece hoje é o que você falou, né? A maioria das pessoas vai primeiro na rede social fazer, colocar, expor alguma situação, do que procurar a gente para conversar primeiro, para saber especificamente o que aconteceu, né? Enfim, cada reclamação aí envolve muita coisa, né? Geralmente a gente ouve sempre os dois lados, né? Quando a reclamação é de uma unidade, do atendimento de uma unidade. Então, quem está sendo reclamado, vamos conversar. Então, conversa com a pessoa que reclamou, conversa com o reclamado, e a gente sempre tenta chegar em um acordo e estar resolvendo. Entendi. Tá? Mas eu acho importante frisar a questão dos serviços de ouvidoria que são, né, específicos para isso, né? A gente tem um sonho aí, né, almeja que logo tenha na saúde, né, esse serviço de ouvidoria para ficar mais próximo da gente, né, mas a pessoa, o usuário não está descoberto disso, porque ele pode fazer a reclamação na ouvidoria municipal. Ótimo. Não, realmente ter a ouvidoria dentro da secretaria, pelo tamanho que a secretaria tem, pela importância que a secretaria tem, eu acho que muito mais do que esconder dados, seria, na verdade, melhorar o trabalho de vocês, né? Estar perto de vocês ali seria, acho que, bem legal. Tudo bem, a gente sabe que nada é super fácil, mas sendo possível chegar nessa condição, eu acho, Raquel, seria excelente vocês terem esse controle aí de dados feitos por vocês, né? Pela importância da saúde, entendeu? Pela importância do que a saúde é, para evitar bafafá, para evitar pânico, às vezes, na população. É importante esse contato. E eu aproveito essa pergunta, me veio porque uma pessoa me questionou, uma coisa que realmente eu não soube responder. A gente sabe que a Santa Casa tem o pronto atendimento para a população, né? Qualquer pessoa que sofra alguma questão de urgência vai na Santa Casa e é atendida. Se essa pessoa não tem condições de se transportar, ou momentâneas, ou a mesmo permanente, não tem um carro à disposição, mora longe, ela tem como ser transportada até Santa Casa, se ela acionar alguém? Qual que é a orientação do município em situações em que a pessoa não pode, por ela mesma ou por terceiros, chegar na Santa Casa? Olha, o mais adequado veja bem, que essa pessoa, se ela está com algum problema em casa de saúde com alguém, né, o mais adequado seria que ela se encaminhasse ao serviço de saúde, então, digamos, do bairro, e aí, na unidade básica de saúde, a gente vai ter o acionamento do veículo, tá? Só que daí já com pré-atendimento de uma verificação de condição de saúde e tudo isso, e caso lá a equipe de saúde da unidade básica verifique que há necessidade de uma transferência para o hospital, aí ela vai acionar o veículo e, inclusive, um profissional de saúde da unidade vai acompanhar essa pessoa até a Santa Casa. Isso seria o mais adequado. Porque como é que a gente vai mandar uma ambulância na casa de alguém, entendeu? Nós não temos essa disponibilidade aí para o município todo. Né? Entendi. Você fala, então, que se tiver aberto centro de saúde do bairro ou de onde atende, a pessoa procura o centro de saúde, que ali ela vai ter uma atenção e dali ela vai ser encaminhada, obviamente, com cuidados médicos. E no momento de emergência, no fim de semana ou à noite, quem sabe que o posto não está aberto, qual que é a orientação? Daí tem a questão do 193, que é o corpo de bombeiro, dependendo do caso, né? Ele faz a transferência para o pronto-socorro. Certo. Então, quem faz aí na questão de emergência, fora do horário normal, é o bombeiro. Ele que recebe o contato e se ele julgar conveniente, ele vai buscar. Se não, a pessoa precisa se transportar à Santa Casa de uma forma que, se ela acha que ela precisa ir para a Santa Casa mesmo assim, ela precisa ir daí. O município não tem essa funcionalidade fora dos horários normais do centro de saúde, então. Não, de um serviço de transporte com equipe para transporte, não. Né? Aí a gente vai fazer mais aquele trabalho mesmo de transferência da Santa Casa, que daí vai o motorista da Secretaria de Saúde e um profissional de saúde da equipe da Santa Casa. Entendi. Porque o ideal é que uma pessoa seja transportada sempre com um profissional de saúde presente, e não o motorista e a pessoa, porque o motorista não vai poder atender se a pessoa passar mal ou, enfim, alguma outra coisa. Mas eu queria deixar o registro que o bombeiro atende, ele se ligar, se você tiver numa urgência, numa emergência,
não está passando bem, qualquer sinal de problema de saúde dentro da sua casa, o bombeiro ele vai, ele não chega nem a analisar se é conveniente ou não. Aqui em Tietê, os bombeiros eles encaminham uma viatura, eles socorrem a pessoa e levam até a Santa Casa. Isso aí é com certeza. Inclusive, eles têm todo o treinamento também e orientação de como fazer o atendimento de cada caso, não é? Ótimo, então tá aí a resposta que eu precisava, que foi me questionado. Nós temos aí esclarecimentos ao vivo com o auxílio do vereador Júnior Regonha. Pessoal, eu tô... Raquel, você pode verificar com o Calife para ele responder para mim uma questão que eu coloquei para ele, de qual o andamento agora da audiência, por favor? É isso que ele quer? Para ele verificar o WhatsApp dele. Ah, desculpa. Não tinha entendido. É, assim, né? No mundo virtual a gente vai dando um jeito de tocar as coisas. Tá indo super bem até agora. É, nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo com tudo, né? Estamos aprendendo Exato. com Você faz o encerramento, Beto. Se Beto, Tá, não, eu quiser tinha questionado aqui porque eu precisava saber da assessoria se havia questões pendentes de resposta, além das nossas que foram feitas, mas não há. Então, como ninguém mais, eu imagino, deseja fazer uso da palavra, se houver alguém ainda pode ficar à vontade. Beto, uma coisinha só. Sim, senhor, doutor. Eu Fique à sou vontade. neófito. Eu sou neófito. Estou na Secretaria de Saúde há 4 anos. Quase 4 anos. Não tinha ideia do que seria isso. Uma coisa eu posso dizer para você hoje. Quando nós entramos na Secretaria de Saúde, a coisa era diferente. As reclamações eram muitas. Farmácia, transporte, tudo. Hoje está mais ou menos tranquilo. Conseguimos, não vou dizer que sanar tudo, mas hoje nós estamos numa calmaria. Antigamente, chegou gente a jogar na minha mesa uma seringa de insulina. Falei, isso aqui é porcaria! Isso aqui é porcaria! Mande seu prefeito comprar outra! Chegamos até chamar a GM para uma pessoa que estava querendo agredir uma funcionária nossa. Hoje está tranquilo. Não digo que está 100%, não. Secretaria de Saúde tem muita coisa a fazer, mas eu acho que melhorou bastante. Então, só isso que eu queria deixar claro com vocês. Obrigado. Ok. Doutor Sérgio, ótimo. Eu me lembro de... Quer falar? Quer só falar sobre o que ele comentou? Eu lembro que quando começou a gestão, o senhor foi convidado por nós, convocado, na verdade, né? Mas, obviamente, compareceu e conversou conosco na sessão da Câmara. E eu lembro como o senhor passava questões, o senhor falava, olha, tem tanta coisa para fazer ali que vocês não têm noção. Não é um negócio simples chegar aqui e falar que está assim, assim, assado. Eu lembro do senhor falando, tem aqui, eu preciso fazer uma análise de documentação, que é assinar um papel, o dia inteiro assinando o papel, que hoje quem faz sou eu. Porque tinha até acabado os cargos, né, os cargos de comissão, tinham sido extintos. Então, o senhor pegou um replanejamento de tudo, além da questão de assumir uma função nova, né, doutor Sérgio? Houve um replanejamento aí com todas umas questões que na época eram novas, né, até para próprios servidores, como ia lidar com aquilo tudo. E a Covid junto. E a Covid pelo menos esperou 4 anos para vir, né, porque se viesse junto ia ser uma loucura. Mas é bom ouvir do senhor que o senhor está muito mais satisfeito hoje em saber, de repente, entregar a secretaria melhor o que o senhor pegou. Isso é ótimo saber, fico feliz, porque toda a questão essencial que envolve a saúde no município, né? Então, a gente sabe que o senhor está vendo como gestor que houve uma melhora. Ótimo, doutor Sérgio, fico muito feliz. Você quer falar alguma coisa, Regonha? Não, Raquel. Raquel? Fique à vontade. Eu queria agradecer só mais uma vez a presença de vocês. Além de chefe
da saúde especializada na secretaria, eu também sou presidente do Conselho Municipal de Saúde, e a gente se reúne também mensalmente e faz as aprovações de toda essa apresentação que foi feita aqui, também passa pelo Conselho. E os conselheiros, assim, a gente sempre veio aqui para essas reuniões, né, que são da audiência pública. Eu acho que o Júnior participou 1 ou 2 vezes, e o pessoal do conselho cobrava bastante a participação de vocês. Então, assim, eu estou muito satisfeita com a data de hoje, com a participação de vocês. Eu acho muito importante a participação dos vereadores no conhecimento de todo esse funcionamento da secretaria, né? Até para poder buscar, né, junto aí aos parceiros de vocês, mais incentivo, né, para a melhoria da saúde no município. Esse momento, eu acho, de troca de informação, ele é muito importante para isso, né? Muito bem-vindo. Então, eu agradeço, Beto, agradeço, Manuel, Júnior, imensamente, por vocês terem participado hoje dessa audiência. Raquel, legal. Eu acho que, enquanto nós, vereadores, estamos aqui participando, a gente precisa também fomentar que as pessoas, o público, possa verificar o que está acontecendo, trazer questões, porque a gente tem um espaço para as pessoas perguntarem. A gente sabe que tudo é muito novo, entendeu? Mas que a pandemia nos obrigou a nos virar nos 30, e o formato virtual ele é muito mais acessível às pessoas, a verdade é essa. Então, eu acho que, como primeiro teste aqui de participação desse bate-bola executivo-legislativo, eu achei muito legal o formato. Realmente, eu fui cobrado mais de uma vez para participar dessa reunião, só que, assim, o vereador, ele precisa tentar atuar em tudo, mas também querer abraçar o mundo, você sabe que não funciona. Então, às vezes, até por eu saber que temos vereadores como o Júnior Regonha, que são super atuantes, a gente consegue atuar em parceria, pelo menos ele vê um lado, eu vejo o outro, nós vamos tocando assim. Mas eu te falo, viu, esses números, até eu queria saber como ter acesso a eles, se você vai deixar um arquivo ou mandar por e-mail para nós depois, para poder reanalisar, porque tem muita informação legal ali, sabe? É muita informação que a gente não tem noção, a gente queria saber, mas às vezes você acaba deixando passar e a informação está bem compilada. Então, realmente agradeço. Eu acho que esse formato, se ele for fomentado para várias pessoas, nós vamos ter muita gente participando, muita gente tirando dúvidas por si só, sem buscar informação em local errado ou sem criar pânico à toa. Ao mesmo tempo, gente que vai realmente confirmar algumas questões. Enfim, eu acho que nós estamos aí, vai ficar esse vídeo gravado no YouTube para quem quiser consultar depois, tá? E agradeço a você, primeiro, pela dedicação, por esses números, pela clareza das informações. A gente sabe que não dá para responder todas as perguntas que a gente fizer, porque é humanamente impossível. Isso aí a gente precisaria até programar antes algumas questões, mas, assim, pelo que nós fizemos hoje, eu achei muito legal. Então, novamente, agradeço você, agradeço ao Dr. Sérgio pela disponibilidade, agradeço os vereadores que estão participando. Eu tenho agora um protocolo final aqui, mas eu acho que eu já cumpri tudo certinho, foi meio no improviso. Então, só agradeço vocês novamente, que representaram o Poder Executivo, bem como também de todos que participaram via YouTube, site da Câmara e pela televisão. Fica aqui minha boa noite a todos. Está encerrada a presente audiência pública.